A paz do Senhor. Esse comentário que nós iremos fazer da lição 9, que a epígrafe é Conhecendo a Armadura de Deus, qual temos o nosso texto áureo em Efésios, capítulo 6, versículo 13, e a leitura bíblica em classe, Efésios 6, versículo 13 a 20. A nossa lição ela divide-se nos tópicos referente à guerra, a metáfora bíblica e outras armas usadas como ilustração. Aí temos a nossa conclusão aqui, com subsídio para um enriquecimento pedagógico, né? A nossa lição ela traz aqui alguns subtópicos, como os antigos utilizavam as suas armaduras. Há um comentário sobre cada ponto, né? Que o texto de Efésios se refere, como o escudo da fé, a sandália, os calçados, o capacete da salvação, a couraça da justiça e por aí vai. Pois bem, mas o que eu quero focar mesmo dentro desse comentário bíblico dessa lição é conhecendo a armadura de Deus. Nós, sobretudo, devemos estar atentos para uma verdade que é muitas vezes ignorada. Não estamos lidando com seres humanos, estamos lidando com seres espirituais, né? Quando Jesus, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 27, ele diz o seguinte: ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará sua casa. Sabemos que o homem ele foi criado para ter uma comunhão com Deus, mas devido ao pecado, a desobediência que o homem cometeu, essa comunhão foi afetada, ela foi rompida, ela extinguiu-se. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, seu infinito amor, através da bendita pessoa de Jesus, acabou restaurando, reconciliando essa comunhão com o homem novamente. Mas é bem verdade que o homem, no decorrer, né, da sua vida, por causa do pecado, ele acaba adquirindo hábitos, costumes, comportamentos que desagradam a Deus, ao seu Criador, e assim eles ficam sujeitos, né, a um domínio superior, que é o domínio de Satanás, no qual o espírito maligno ele acaba levando os homens a cometerem muitos atos que desagradam a Deus. Bem verdade que também não se deve responsabilizar somente ao diabo e aos seus anjos caídos pelas atitudes, mas também o próprio homem é responsável pelas suas atitudes, porque o diabo nada mais vem do que tentar, e o homem ele cede à tentação ou não. Pois bem, um dos destaques principais do Evangelho, segundo Marcos, é um propósito muito firme de Jesus de derrotar a Satanás, as suas hostes demoníacas, porque quando nós vemos em Marcos, capítulo 3, verso 27, isso é descrito como manietar o valente, isto é, Satanás, e roubará a sua casa, isto é, libertar os escravos de Satanás. O poder de Jesus sobre Satanás fica claramente demonstrado na expulsão dos demônios, né? Ou espíritos malignos, que vem do grego daimonion, ou seja, há muitas pessoas que, infelizmente, estão possessas por demônio, por espíritos malignos em seus corpos, levando a atitudes que desagradam a Deus e levando a própria pessoa à destruição. Os demônios, né, como está descrito no Novo Testamento, muitas vezes as pessoas estão sofrendo de opressão ou de influência maligna, devido a algum espírito maligno que neles está habitando. Menciona também que o conflito de Jesus com os demônios, o Evangelho, segundo o Evangelho de São Marcos, né, descreve muitos destes casos, ou seja,
de embates de Jesus com as pessoas em sofrimento mediante aos demônios. Os demônios são seres espirituais com personalidade, inteligência e eles servem, a Satanás. São inimigos de Deus e também dos seres humanos. Eles são malignos, são destrutivos e estão sob a autoridade de Satanás. Os demônios são a força que está por trás da idolatria, de modo que adorar falsos deuses é praticamente o mesmo que adorar aos próprios demônios. Veja comigo, para nós corroborarmos isso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, né? Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 20, nós vemos o seguinte: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Vejam que a idolatria envolve um culto aos demônios, direta ou indiretamente, né? Ela está associada à avareza, à cobiça, logo a poderes demoníacos por trás eh, dessa busca pelas riquezas, pelas honras ou pelos cargos mundanos, pelo poder do mundo. Ou seja, a influência satânica no mundo é terrível, levando os homens a matarem, traírem-se, corromperem-se em busca de poder, de riqueza, de glória, de honra, né? E o Novo Testamento também ele vai mostrar que o mundo está alienado de Deus, né? E controlado por Satanás. Veja que os demônios são parte dessas potestades malignas. O cristão tem de lutar continuamente contra eles, como nós vemos em Efésios capítulo 6, versículo 12. E os demônios podem habitar no corpo das pessoas incrédulas e constantemente o fazem isso e falam através das vozes dessas pessoas, escravizam essas pessoas, induzem a iniquidade, a imoralidade, a destruição. Os demônios podem causar doenças físicas, eles podem trazer enfermidades terríveis nas pessoas. Isso não significa também dizer que toda enfermidade é por questão maligna, às vezes é por questão de saúde ou por outra razão, né? Mas sabemos que os demônios eles podem também acometer pessoas de enfermidades. Aqueles que se envolvem com espiritismo, magia, ou seja, com feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos e o que facilmente vai levar a alguma possessão maligna. Os espíritos malignos eles estão grandemente ativos nos últimos dias dessa era. Nós temos que entender isso, que à medida que se aproxima a volta de Jesus, a operação satânica ela cresce demasiadamente, né? Levando os homens à busca do ocultismo, da imoralidade, da violência, da crueldade, pessoas que desfaz da palavra de Deus, da sã doutrina, e um dos atos de grande atividade demoníaca ocorrerá através do anticristo e dos seus seguidores após o arrebatamento da igreja. Jesus, ele nos seus milagres, Jesus frequentemente ele atacava o poder de Satanás e os demônios, como podemos conferir nos evangelhos de Marcos, capítulo 1, versículo 25, 26, 34, 39, nos capítulos 3, versículo 10 e 11, no capítulo 5 em diante, capítulo 9 em diante. Podemos também conferir em Lucas, capítulo 13, versículos 11 em diante. E podemos ver que um dos propósitos de Satanás era realmente escravizar o homem, mas o propósito maior de Jesus era libertar o homem, desfazer toda a obra do diabo aqui na terra, né, de escravizar o homem. Jesus ele derrotou Satanás é, e os seus demônios em parte pela expulsão, né, dos demônios e de um modo pleno através da sua morte e ressurreição. Nesse aspecto, a sua morte e a sua ressurreição, Jesus então derrota definitivamente Satanás, dando agora o direito, a liberdade ao homem de poder voltar a ter uma comunhão com o seu Criador. Basta
todo homem, toda mulher ouvir a palavra de Deus e crer no Evangelho e será salvo, como diz as Escrituras, porque a Bíblia diz, lá na Epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 4, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se salvem. E a verdade chama-se Jesus Cristo. Né? Então, Jesus, através da sua morte vicária e expiatória, ele acabou dando ao homem a condição, né, aquilo que faltava para o homem ter uma comunhão com o seu Criador e ser restaurado, transformado, né? Então, na sua morte, na sua morte, ali na sua cruz, né, e também na sua ressurreição, Jesus derrota Satanás definitivamente, né? Então, deste modo, ele aniquila o domínio de Satanás e restaura o poder do reino de Deus, né? O inferno, que vem do grego Hades ou Gehenna, é um lugar de tormento, está preparado para o diabo e os seus demônios. Mas, com certeza e consequentemente, todas as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas ali também, como está descrito no livro dos Salmos, capítulo de número 9, versículo 17. Todas as nações e as pessoas que se esquecem de Deus serão lançadas no inferno. Ou seja, as pessoas que não procuram obedecer ao Senhor, não procuram ser fiéis a Deus, dando crédito à sua palavra, infelizmente não obterão salvação. Com isso, elas estarão sendo lançadas no inferno juntamente com Satanás e os seus anjos caídos, para a qual o inferno, esse local de tormento, foi criado, como está descrito em Mateus capítulo 25, né, a partir do versículo 37 e em diante, quando chega no versículo 41, há uma frase de Jesus, né, que apartai-vos de mim para o inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. As Escrituras, elas ensinam que nenhum verdadeiro crente em quem habita o Espírito Santo pode ficar endemoniado. Isto é, o Espírito Santo e os demônios nunca poderão habitar no mesmo corpo. Os demônios podem, no entanto, influenciar os pensamentos, as emoções e os atos dos crentes que não obedecem aos seus aos ditames do Espírito Santo. Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e das suas hortes. Ao nos depararmos com eles, devemos então aniquilar o poder que querem exercer sobre nós e sobre outras pessoas, confrontando-os sem trégua pelo poder do Espírito Santo. Desta maneira, podemos nos livrar dos poderes das trevas e também livrar as pessoas dos poderes de Satanás. Ou seja, novamente nós temos o que? Que estar firmados em Cristo, revestido dessa armadura de Deus, que é a leitura da palavra, a oração, procurar ter uma vida fiel a Deus, para estarmos lutando contra as hortes infernais, por nós e por outras pessoas, levando-as ao conhecimento da verdade. E também nós temos o seguinte, segundo uma parábola que está em Marcos, capítulo 3, verso 27, como nós lemos no início, esse conflito espiritual contra Satanás envolve três aspectos. Primeiro, que é declarar guerra contra Satanás, segundo o propósito de Deus, e e em qualquer lugar onde Satanás está, onde quer que ele tenha uma fortaleza, atacá-lo e vencê-lo pela oração e pela proclamação da palavra e destruir as armas de engano e as suas tentações demoníacas, né? Apoderar-se dos bens ou posses significa, ou isto é, libertando os cativos do inimigo e entregando-os a Deus para que recebam perdão e santificação mediante a fé em Cristo. Ou seja, é por isso que a pregação do Evangelho é uma pregação expansionista. Deve-se anunciar o Evangelho em todos os lugares, em todas as horas, em todos os momentos, de todas as formas, para que as pessoas, ouvindo a palavra, venham a crer e se arrepender, como está escrito na Epístola aos Romanos, capítulo 10, verso 17, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Seguem que nós devemos observar nesta luta contra o mal, devemos notar o seguinte:
Reconhecer que não estamos num conflito contra a carne e o sangue, mas contra forças espirituais do mal. Então, viver diante de Deus com uma vida fervorosa, dedicada à sua verdade e à sua justiça, crer no poder, crer que o poder de Satanás ele pode ser aniquilado, seja onde for o seu domínio, e reconhecer que o crente que tem armas espirituais poderosas dadas por Deus para a destruição das fortalezas de Satanás, proclamar o evangelho do reino na plenitude do espírito, confrontar Satanás e o seu poder de modo direto pela fé em nome de Jesus. E ao orar no espírito, ao jejuar, ao expulsar os demônios, ao orar pelos enfermos, ou seja, principalmente anunciando a sua palavra, para que assim as pessoas venham a conhecer o Evangelho de Jesus e serem salvas. Porque no momento em que nós decidimos marchar em prol de Jesus e do seu Evangelho, estamos já numa batalha espiritual. Que possamos ter o escudo, o capacete, a espada, a armadura, os calçados, tudo para enfrentarmos esses seres espirituais. Que Deus assim vos abençoe em nome de Jesus.